Olá, seja bem-vindo à websérie Saúde Sexual para Adolescentes. Precisamos falar mais sobre isso. Eu me chamo Bruno Cássio e hoje nós vamos falar sobre comportamentos de risco e vulnerabilidade. Antes de iniciar a nossa conversa, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados. Como você já sabe, acompanham a websérie, são convidados especiais que nos ajudam a discutir as temáticas propostas aqui. Primeiro, Pedro Urbano, psicólogo com doutorado em psicologia, é professor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, em Portugal, investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, o 620, também da Universidade de Coimbra, em Portugal. E temos também aqui Valéria Credídio, pedagoga e jornalista, pesquisadora do LAIS, o FRN, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, e doutoranda pela Universidade Aberta de Portugal. São eles, então, que irão nos ajudar nessa conversa, nesse bate-papo virtual. Considerada como um marco na vida de adolescentes e jovens, a primeira relação sexual tem ocorrido cada vez mais precoce, mais cedo, e, na maioria dos casos, sem o devido conhecimento sobre saúde sexual, métodos de contracepção e também de prevenção contra as IST. Vou fazer, então, aqui algumas perguntas e, nesse bate-bola, vou sempre indicando aquele que pode responder. O outro convidado acompanha atentamente e também pode complementar com outras informações. Começar pelo nosso convidado que está lá na Europa, professor Pedro Urbano, psicólogo. O que leva os adolescentes a iniciar a vida sexual precocemente? A pergunta que coloca é uma pergunta excelente, mas não é uma pergunta fácil de responder. Eu diria que não há uma explicação, uma causa, mas várias causas ou vários fatores. Por exemplo, nós sabemos hoje que a adolescência ocorre a nível mundial cada vez mais cedo. A puberdade é disputada cada vez mais cedo. Nós temos a ideia de que tradicionalmente até ao século XVIII, XIX, iria acontecer por volta dos 16, 17 anos, e nos últimos 150 anos tem vindo a ocorrer cada vez mais cedo. Isso é devido a uma série de fatores, como, por exemplo, a quantidade de comida, o tipo de comida, o stress, que é das sociedades contemporâneas. Isso cria-nos um paradoxo, que é o adolescente e a adolescente têm cada vez mais cedo a precocidade a nível sexual, o que vai despertar a curiosidade sexual e eventualmente o desejo, mas o desenvolvimento cognitivo, a nível do pensamento, não acompanha ou não acompanhou esta precocidade. E, portanto, o que acontece é que, em vez de surgir a puberdade aos 16, 17 anos, começa a surgir aos 10, aos 11, há registros numa série de países da Europa em que se vê exatamente isso, na Holanda, na Suécia, em quase todos os países nórdicos, o registro da primeira menstruação das meninas, que há um século e pouco ocorria por volta dos 17 anos e que neste momento está a ocorrer, em média, por volta dos 11 anos, entre os 11 e os 12. Portanto, isto cria-nos, desde logo, um problema. A adolescência é cada vez mais precoce, mas o desenvolvimento cognitivo na adolescência não é acelerado como foi o aparecimento da primeira menstruação ou o aparecimento dos caracteres sexuais secundários no caso dos rapazes. Há depois toda uma série de fenómenos culturais, no mesmo sentido, que vão, por exemplo, pressão dos pares, ou seja, dos amigos, das amigas, dos mídia sociais, da televisão, dos filmes. Tudo isto vai no sentido de pressionar o adolescente e a adolescente para ter uma iniciação sexual mais precoce. Há depois também outros fatores familiares, que eu penso que poderemos falar mais à frente, mas para já, numa primeira abordagem, eu diria que temos desde já este paradoxo, que é termos adolescentes cada vez mais novos e não estarem preparados cognitivamente para lidar com esse início da sexualidade do ponto de vista biológico ou fisiológico. Eu acho que o professor Pedro ele foi maravilhoso e sucinto nessa descrição do que a gente está vivendo hoje no mundo, essa precocidade
das crianças entrarem na adolescência cada vez mais cedo, e a adolescência traz uma série de transformações corporais e emocionais também, que levam a descobertas, a curiosidade, e a sociedade tem que estar preparada e preocupada para atender essas necessidades dos adolescentes cada vez mais cedo. A gente tem alguns dados que informam que o brasileiro, geralmente, ele tem a primeira relação completa entre os 13 e 15 anos de idade. Com 13 anos de idade, eles estão acabando de entrar na adolescência. 20% desses meninos, no caso dos meninos, eles tiveram esse primeiro contato sem nenhum tipo de proteção, o que já informa, o que já nos aponta para uma falta de informação sobre o que realmente está acontecendo, sobre o quanto aquela ação exige uma responsabilidade da parte dele, e do parceiro ou da parceira. E 26% desses meninos também, a gente aqui falando dos meninos, eles antes dos 13 anos de idade, eles já tiveram 3 parceiros diferentes. Isso são dados levantados pelo IBGE e que nos apontam um caminho que ou a sociedade se apresenta para essas crianças, para esses adolescentes, através da própria família, através da escola, através dos postos de saúde, para informá-los sobre essas atitudes e suas consequências, ou a gente vai ter consequências muito mais lá na frente que poderão transformar a vida dessas crianças ainda quando estarão na infância e na adolescência, com algumas infecções sexualmente transmissíveis, com gestações não planejadas, com transformações da vida de cada um deles. E a gente tem uma responsabilidade social em cima desses dados. Não se pode simplesmente fingir que eles não existem. Eles existem e estão bem perto de nós. De que modo essa precocidade, a relação sexual cada vez mais cedo pode influenciar no surgimento, na ocorrência das IST? Há uma relação direta, não é isso? Eu penso que sim, que há uma relação direta e tem a ver até com um fenómeno muito interessante. Eu não conheço, obviamente, a realidade no Brasil, mas aqui em Portugal e na Europa há, de um modo geral, muita informação que tem acerca das doenças sexualmente transmissíveis, acerca das formas de evitar essas doenças. E, no entanto, o que se verifica muitas vezes nestes adolescentes muito novos é que, embora eles detenham a informação, eles não a usam no momento certo. E sobre isso tem a ver um pouco com uma imaturidade não cognitiva. A adolescência é, paradoxalmente, o período da vida em que somos mais inteligentes, em que a nossa inteligência atinge um auge, que depois, na maior parte das pessoas, não é ultrapassado e até vai regredir um pouco, e em algumas pessoas vai aumentar ainda, mas digamos que para o grosso da população, a adolescência é o período de maior inteligência. Então, o que é que se passa com estas crianças e com estes adolescentes? O que se passa muitas vezes é que, em termos cognitivos, por um lado, há um trabalho no cérebro que leva a desligar algumas partes do cérebro na comunicação entre as várias partes do cérebro, para haver um processo de mielinização, peço desculpa pela palavra, mas é, digamos, um revestimento mais eficaz de alguns dos circuitos mais usados, o que vai transformar a inteligência, torná-la mais rápida, mas durante esse período em que há partes do cérebro que são cortadas e há partes do cérebro que são desligadas provisoriamente, isto usando uma metáfora muito grosseira, há muitas vezes falha na comunicação entre os vários processos. Um pouco como uma pessoa quando está sob o efeito do álcool, o cérebro está a funcionar, mas há partes do cérebro que não estão ligadas às outras partes do cérebro por causa da molécula do álcool. Isto por um lado. Por outro lado, há muitas vezes uma grande imaturidade emocional por parte dos adolescentes, o que é normal acontecer. Não é normal eles terem adolescência aos 11 anos. É normal aos 11 anos serem imaturos. O que faz com que olhem para a relação sexual de uma forma idealizada. O que faz com que olhem para a relação sexual como algo que tem que ser natural, que tem que ser espontâneo, que tem que ser puro, mas uma ideia de pureza muito romântica,
muito pouco a ver com aquela que teriam aos 17, ou aos 18 anos, ou aos 20, ou aos 21, ou aos 30. E isso leva-os, muitas vezes, a encarar a relação sexual de uma forma que eles entendem que tem que ser assim, senão é premeditada, senão não é pura, senão não é tão bonita. E isso leva-os, muitas vezes, a não terem os devidos cuidados. Qual é o resultado disto? Desde logo, a nível das doenças sexualmente transmissíveis, obviamente, isso é um resultado imediato e os números são, infelizmente, assustadores, mas também a nível do próprio desenvolvimento psicológico, porque essa precocidade na relação sexual não é favorável ao desenvolvimento afetivo, não é favorável ao desenvolvimento harmonioso. Digamos que estão a ter algo para o qual não estão ainda emocionalmente preparados. Porque uma relação sexual, ou várias relações sexuais, é algo muito poderoso, porque mexe com uma das emoções mais poderosas que nós temos, que é o amor. E o amor modifica completamente a nossa química cerebral. O amor é uma emoção extremamente forte. E um casal, um menino e uma menina, não estão necessariamente no mesmo registro, e a menina pode estar num registro, por exemplo, de uma grande paixão, e a sua entrega sexual surge nesse registro, e o menino pode não estar nesse registro. Pode estar no registro da curiosidade, quer experimentar uma segunda, uma terceira, e a menina pode ficar devastada depois de ter tido essa relação tão precoce, ou 2 ou 3 vezes, e ser abandonada ou sentir-se rejeitada, porque o registro dele é completamente diferente. Portanto, estamos a falar de algo que tem muitas consequências a nível físico, a nível médico, a nível fisiológico, mas também a nível psicológico. Nós temos uns dados que foram levantados do ano de 2017, aliás. Até por conta da pandemia, esses dados não são tão atualizados como nós gostaríamos. Mas em 2017, o Rio Grande do Norte registrou 608 casos de meninas grávidas entre 10 e 14 anos e que apresentaram sífilis na gestação. Nesse mesmo ano, quando a gente sobe um pouquinho a faixa de idade das mães, entre 15 e 19 anos, o número de gestantes com sífilis no Rio Grande do Norte sobe para 12.724. Esse aumento, esses 608 já são alarmantes se a gente for olhar a faixa etária dessas meninas, de 10 a 14 anos. E essa subida para 12 mil casos, quando a gente muda de faixa etária, acende um alerta muito forte de que essas meninas precisam ser preparadas quando elas estão entre 10 e 14 anos mesmo. Elas precisam ter essa informação, por mais difícil, como o professor Pedro colocou tão bem, por mais difícil que seja, ela se conscientizar de que aquela informação que ela está recebendo, que ela precisa usar. Mas, de alguma forma, a sociedade precisa fazer com que essas meninas fiquem mais conscientes sobre as consequências que essa relação sexual, de um momento de amor, de um momento de paixão, como bem colocou o professor Pedro, das consequências que isso pode ter para a sua própria vida, né? Para uma gestação precoce, uma gestação acompanhada de uma IST, no caso da sífilis, que pode trazer repercussões imensas para a vida desse bebê e que ela é responsável por esse bebê também e para a própria vida dela, né? Então, as consequências dessa precocidade são inúmeras e as ISTs, elas estão, assim, esperando, em alerta, para poder entrar e para poder tomar o lugar que está sendo aberto para elas, através da falta de informação ou da informação não tida como uma verdade para elas. O principal para essas meninas e meninos é que essas informações se transformem em verdade e possam fazer parte da vida deles. Vou aproveitar, então, essa questão cultural aqui. Temos pessoas do Brasil e Europa conversando sobre um tema tão importante, para abordar também essas questões das diferenças culturais na abordagem dos adolescentes em relação à sexualidade, em relação à saúde sexual. Eu queria que o senhor desse um depoimento. Como é que funciona, por exemplo, na rede de ensino de Portugal, a família
portuguesa está preparada, conversa sobre isso com seus filhos, adolescentes? Como é que funciona essa política de abordagem quando se fala em saúde sexual de adolescentes? É preciso aqui fazer um preâmbulo para, não sei até que ponto as pessoas têm essa noção. O Brasil é um país muito grande. Eu, quando olho para o Brasil, não me parece um país, parecem-me vários países. Portugal inteiro cabe dentro da cidade de São Paulo, nem sequer é no estado de São Paulo. E, portanto, quando nós vemos estes números, para nós que estamos aqui em Portugal, é difícil percebê-los, porque temos que pensar na escala do país, escala geográfica, mas também escala demográfica, a população. Nós aqui em Portugal somos 10 milhões, eu penso que só a cidade de São Paulo tem mais do que 10 milhões de pessoas a viver e, portanto, um país inteiro é como se coubesse dentro de uma cidade. Relativamente à questão que coloca, é uma questão muito importante. Eu penso que foi feito um grande percurso em Portugal nos últimos 40 anos, desde a Revolução de 1974. Até aí o país era muito conservador, era um país muito fechado, era um país muito tradicional e havia assuntos sobre os quais ou não se falava ou se falava muito pouco. Os últimos anos, e com a integração progressiva na União Europeia, abriu muito essas possibilidades. E hoje a geração de pessoas que são pais de adolescentes, e portanto são pessoas que andam na casa dos 30, 40 anos, têm uma muito maior abertura para conseguir falar, e eu penso, sem conseguir citar agora nenhum estudo, que apesar de tudo o diálogo vai-se conseguindo estabelecer. Agora, nós não nos podemos esquecer que a adolescência é ela própria um paradoxo de comunicação, porque o adolescente e a adolescente têm muita dificuldade em comunicar com as pessoas de uma faixa etária diferente. Não necessariamente o pai ou a mãe, pode ser um tio, pode ser uma tia. Às vezes é mais fácil falar com o avô ou com a avó do que falar com o pai ou com a mãe. E o adolescente e a adolescente usam muitas vezes uma espécie de código para falar, que eles próprios não têm noção de que estão a usar um código, porque eles sentem-se muitas vezes que já não são crianças e não querem ser tratados como crianças, não querem ser tratados com paternalismo, não querem ser tratados de cima para baixo, mas ao mesmo tempo eles ainda se sentem muito inseguros e também não conseguem ainda ser tratados como adultos, porque ao mesmo tempo têm medo porque ainda são relativamente imaturos. É tradicional o adolescente ou a adolescente sair de casa a seguir ao jantar ou a seguir ao almoço e não dizer nada ao pai e à mãe, sai, porque acha que já não é criança, não tem que estar a justificar que sai, e a seguir bate com a porta com toda a força. E ao bater com a porta com toda a força é uma forma simbólica de dizer, reparem em mim, eu estou a sair de casa, se me acontecer alguma coisa, procurem por mim, vão ver onde é que eu estou. E, portanto, o adolescente e a adolescente não quer ser ainda adulto, tem medo, tem um pouco medo do mundo, tem um pouco medo de ficar sozinho, de ficar sozinha, mas ao mesmo tempo não quer ser tratado como criança. E, portanto, é um grande desafio para a população adulta conseguir falar, comunicar com o adolescente, porque muitas vezes nós deveríamos talvez fazer apelo a outras pessoas um pouco mais novas, já no final da adolescência talvez, porque eu penso que essas pessoas conseguiriam passar mais facilmente a mensagem, ou pelo menos a mensagem seria melhor aceita se for dada muitas vezes por outra pessoa. Eu próprio, como pai, tenho filhas que neste momento já são adultas, mas também foram adolescentes. Não tive, felizmente, grandes problemas, mas por vezes precisava de comunicar sobre alguns aspectos que não eram fáceis. Às vezes era mais fácil comunicar com uma amiga, por exemplo, e pedir-lhe à amiga que dissesse alguma coisa à minha filha, por exemplo, porque a minha filha iria aceitar aquilo que a amiga diz, mas já teria mais dificuldade em aceitar aquilo que eu digo. E a mesma coisa do outro lado, ou seja, também por vezes o pai ou a mãe da amiga, sentindo alguma dificuldade num período de maior revolta, num período de maior insolência, falar comigo e eu falar com a minha filha e dizer, olha, fala com a tua amiga e diz que ela não tem sido muito correta. Portanto, às vezes temos que usar assim umas estratégias de comunicação
que não são manipulatórias, não são mal intencionadas, mas temos que ajustar, digamos assim, porque eles próprios têm muita dificuldade. Eles muitas vezes mostram muita insolência, mostram muita surdez, uma surdez simbólica, mas no fundo eles estão a sofrer. No fundo eles estão-se a sentir perdidos e perdidas, e portanto eles querem o nosso apoio. Não querem é ser tratados como crianças, isso não. E portanto temos que mudar o registro na comunicação com os adolescentes. E tem que ser uma comunicação afetiva, não pode ser uma comunicação puramente racional, porque senão eles entendem, mas não vão entender. Não vão entender, perdão, não vão fazer. Entendem cognitivamente, mas não vão incorporar, não vão identificar. E, portanto, tem que ser uma comunicação muito afetiva. Nós temos que falar no registro afetivo, senão eles não vão aceitar. Há aqui um psiquiatra português que diz uma coisa muito engraçada num livro dele sobre a adolescência, que os pais repetem muitas vezes coisas que sabem que os filhos não vão ouvir, e os filhos dizem que sim aos pais, sabendo perfeitamente que não vão obedecer. E a comunicação entre pais e filhos às vezes tem estes paradoxos. O pai diz porque tem que dizer, porque é o papel do pai dizer, mas sabe que o filho não vai ouvir, e o filho diz que sim com a cabeça, porque convém dizer que sim com a cabeça, mas sabe que não vai fazer o que o pai está a dizer. E isto, ao mesmo tempo, é muito rico, é um terreno muito bom para explorarmos muita coisa. Não devemos ver isto pelo lado negativo, mas também pelo lado positivo, porque há muita riqueza aqui nesta comunicação. Valéria Credidio, pegando aqui a cola da produção, é mãe de adolescente e também de jovem, e também esteve em Portugal algumas vezes como pesquisadora. Eu queria que você mostrasse então essa percepção, o que é que você viu de diferente em relação a essa abordagem que você vê aqui no Brasil. Essa comunicação dos pares é muito interessante, porque realmente a gente vê que ela dá resultado. Né, os exemplos mais próximos, né, das idades um pouco, 2, 3 anos mais velhos, eles se tornam exemplos, se tornam, assim, eu quero ser assim, né, as meninas, os meninos, isso é muito válido, isso eu acho que aconteceu na minha adolescência, na de vocês também, como acontece na adolescência das nossas filhas hoje, né, dos nossos filhos de modo geral. O ideal é que, assim, o neném viesse com um manual e a gente soubesse o que fazer com ele durante cada etapa, né? Mas eles não vêm, graças a Deus, que a gente vai descobrindo como trabalhar com eles, como desenvolver, como conversar com eles. Mas eu acho que o grande segredo, se é que se pode chamar assim, é o diálogo constante. Né? A gente sempre está próximo e tentando observar esses sinais que o professor Pedro falou, o sinal de que está tudo certo, mas a gente sabe que não está, o sinal de bater a porta, né? Mesmo aqui no Brasil, que eles não têm esse costume de sair, né? Eles não têm essa liberdade de sair tanto, o adolescente, sem avisar os pais, mas as portas dos quartos batem também, e a gente ouve essas portas batendo. Todos são sinais e que a gente precisa estar atentos a ele. Né? Os professores também, eu acho que precisam e têm uma responsabilidade quanto a isso, porque as nossas crianças passam metade do dia delas aqui no Brasil e na Europa um pouco mais, com os professores, né, sob o olhar da escola, e muitas vezes eles até pedem para passar um pouco mais, fazendo um esporte, tendo uma outra atividade, enfim, eles estão fora das nossas asas e dos nossos olhos. Né? Mas o adulto, de modo geral, a gente precisa ter esse olhar e fundamental, como o professor Pedro falou, esse olhar carinhoso e saber acolher essa criança, esse adolescente, na hora da sua dúvida, na hora da sua descoberta. Geralmente, quando eles vêm perguntar alguma coisa, é porque eles já sabem muito, e eles só querem saber se é aquilo mesmo, ou se a gente vai mentir, se vai realmente falar, o que eles estão pensando. E aí a gente vai também descobrindo a melhor forma de conversar com eles, de abordar cada um dos assuntos, né, de maneira tranquila e natural, né, mas sempre alertando para as responsabilidades, principalmente, não que haja um perigo iminente, não que haja um buraco que eles vão cair, se atolar lá na frente, não, mas principalmente para as responsabilidades que cada ação na vida vai ter realmente. E a iniciação sexual, a relação sexual, um relacionamento mais afetivo e mais profundo entre duas pessoas também trará responsabilidades e consequências, e eles precisam estar preparados para tudo isso. Às vezes os pais sentem muito medo que os filhos e as filhas estejam a ser influenciados
por outras pessoas. Há de facto uma influência dos pares, mas é em questões relativamente menores. Tem a ver com a maneira de vestir, tem a ver com a música, tem a ver com alguns hábitos de utilização dos mídias sociais. Aí há de facto uma forte influência. E é natural que haja uma sociedade só progride com inovação, com coisas novas. Mas, de um modo geral, todos os estudos feitos na Europa desde a década de 60 mostram que nos grandes valores éticos, morais, até estéticos, não há grande diferença entre os pais e os filhos. E os filhos aceitam, de um modo geral, e perpetuam esses valores dos pais. Portanto, às vezes é preciso também falar com os pais e no sentido de não se sintam tão postos em causa porque os vossos filhos ou filhas se vestem de uma maneira tão diferente, ouvem uma música tão estranha. Isso é apenas música, é apenas uma forma de vestir, não é nada de fundamental. O fundamental são os grandes valores e esses eles absorveram-nos e aceitam-nos do modo geral. Portanto, também é importante às vezes desdramatizar com os pais e dizer não estejam tão aflitos, não estejam tão aflitas. Eles são diferentes, claro que são diferentes, mas não nos aspectos mais fundamentais. Isso é uma coisa que nós aqui fazemos muitas vezes para deixar os pais um pouco mais tranquilos e também um pouco mais confiantes, porque eles por vezes entram em pânico, entram num modo de catástrofe. Meu Deus, o meu filho, a minha filha veste-se de uma maneira tão estranha e faz isto e faz aquilo. Sim, ok, tudo bem, mas não é importante, isso não é o fundamental. Eu queria, então, saber dos nossos especialistas o que pode ser feito para diminuir a vulnerabilidade de adolescentes e jovens às IST. O que é que pode ser feito, implementado, estratégias? E aí pode ser escola, família, as próprias unidades de saúde. Quais seriam as orientações para que isso seja diminuído, essa vulnerabilidade? Eu penso que aqui há alguma diferença entre Portugal e o Brasil. O problema que existe no Brasil tem dimensões, penso eu, mais preocupantes do que aquele que existe aqui em Portugal, onde a situação é, apesar de tudo, menos preocupante. Eu penso que, em primeiro lugar, deve-se começar pelo básico, e o básico é a informação, porque, por vezes, não há, de facto, informação, ou a informação não é dada de uma forma correta ou compreensível. Nós temos que saber se estamos a falar com crianças de 10 anos, se estamos a falar com pré-adolescentes de 12 anos, se estamos a falar com adolescentes de 17 ou 18 anos, e não podemos falar da mesma forma para toda a gente. Portanto, a primeira questão, penso que é a questão da comunicação, da informação, dar a informação correta, atualizada, sem paternalismos, sem catastrofismos, sem dizer que vai acontecer tudo, uma informação objetiva, uma informação correta, uma informação que apele à inteligência, confiando na inteligência dos adolescentes e das adolescentes, que são, de um modo geral, bastante inteligentes. É um período áureo na vida. Essa era a primeira coisa que me ocorre. A segunda coisa será um pouco no sentido de transformar essa comunicação numa comunicação afetiva. E até, eu penso que foi o grande psicólogo americano, alemão, mas que depois naturalizou-se americano, Kurt Lewin, que percebeu que para alterarmos algo temos que envolver as pessoas no processo de alteração. E, portanto, não basta apenas ir falar com os adolescentes e dar-lhes algumas aulas sobre o assunto, dar-lhes informação. Colocá-los, por exemplo, à procura ativamente de informação, desafiá-los a eles próprios procurarem e ouvi-los com atenção, porque eles têm hoje uma grande facilidade no acesso à internet, no acesso a fontes de informação. Temos que ser nós a orientar, porque senão eles podem ir buscar informação errada. Na internet encontramos um pouco de tudo, mas deixá-los, apesar de tudo, envolver-se no processo de obtenção de informação e depois confrontar, um pouco como estamos aqui a fazer nesta sala virtual, neste bate-papo, fazer um bate-papo também com os nossos adolescentes e com as nossas adolescentes, desafiando-os a procurar informação, porque eles estão muito habituadas a ir buscar o que muitas vezes fazem, vão ir buscar má informação. Estas seriam as duas coisas que eu iria fazer em primeiro lugar.
aqui no Brasil, nós temos atores sociais de extrema importância e de responsabilidade mesmo, que são os professores e os profissionais da saúde. Nós temos uma rede pública de ensino bastante grande, que atende a praticamente o Brasil todo, praticamente não, atende o Brasil todo, e nós temos também a rede pública de saúde, que também faz esse atendimento com o médico da família, com acompanhamento, da melhor maneira possível, e abrange também, principalmente, as periferias das cidades e até as áreas mais isoladas aqui do Brasil, que é um país tão grande, um país continental, como o professor Pedro colocou. Eu acho que esses dois atores, eles têm uma influência importante nesse processo, enquanto escola e educação, aliás, enquanto educação e saúde se unem para para desenvolver um mesmo objetivo, que é o objetivo de passar essa informação que o professor Pedro colocou, que é tão importante para esse jovem, mas uma informação que faça parte da sua vida, que ele possa ir realmente construindo esse conhecimento no cotidiano dele da escola, que isso seja de uma forma natural, de acordo com as suas próprias descobertas, com o seu próprio desenvolvimento e dentro do seu próprio interesse, para ter aquela informação da maneira correta, da melhor maneira com que ele possa ter naquele momento, e que ele possa encontrar as melhores fontes também. A gente tem muito alguma facilidade aqui no Brasil a distribuição de preservativos, principalmente o masculino, mas alguns pais acham que uma parcela pequena da sociedade acredita que a distribuição de preservativo incentiva o início da vida sexual, quando, na verdade, esse preservativo ele não pode vir sozinho na mão de um adolescente. Ele precisa chegar na mão do adolescente, mas através de diversas informações de quando usar, como usar e por que usar, e principalmente com quem usar também. Né? A gente conseguindo fazer com que ele tenha essa consciência, que ele consiga responder essas perguntas com calma, com tranquilidade, eu acho que a gente vai conseguir ter avanços bacanas que podem ser significativos para a nossa sociedade. Eu acho essa ideia de com quem utilizar uma ideia fantástica, porque cria um estatuto para alguém que seja tão especial, e, portanto, deixa de ser uma coisa inespecífica, deixa de ser uma coisa genérica, e passa a ser algo que lá está, corresponde a uma comunicação afetiva que o adolescente e a adolescente precisa. Ele ou ela não quer pensar na relação sexual em geral, ele quer pensar ou ela quer pensar na relação sexual com aquela pessoa especial, com aquela pessoa que ela ama, etc. Portanto, eu acho esse pormenor, na verdade, mais do que um pormenor, acho uma coisa interessantíssima e acho que é exatamente dessa forma que nós conseguimos chegar à afetividade adolescencial, concretizando e orientando para coisas muito concretas, mas muito cheias de sentido ao mesmo tempo. E, portanto, acho uma ideia fantástica. Temos, então, aqui um minutinho para cada convidado, para encerrarmos nosso bate-papo virtual, começar pelo professor Pedro Urbano, e também fazer uma provocação em relação à profissão psicologia na escola, né? No Brasil, algumas escolas da rede pública têm essa estrutura, da rede privada também, de ter o psicólogo ali bem próximo, trabalhando com educadores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da percepção também que fica, já que o nosso público aqui é composto por professores, por pais, adolescentes e jovens, qual é o papel da psicologia, como pode colaborar nessa questão da sexualidade, da prevenção, no caso de IST, para adolescentes e jovens? Isso é uma pergunta muito interessante. Nós aqui em Portugal temos já há muitos anos uma cultura médica, o que faz com que a pessoa, por exemplo, vá ao dentista, mesmo sem precisar de ir ao dentista, vai de 6 em 6 meses. Portanto, vai para evitar ter problemas e não quando tem problemas, também vai quando tem problemas. Infelizmente, na parte da psicologia ainda não temos bem implementada essa cultura e, portanto, o psicólogo e a psicóloga geralmente só são chamados quando existe um problema. Ora, uma das coisas melhores que se pode fazer é prevenir o aparecimento dos problemas. Claro que se eles aparecem temos que os resolver, mas era ideal que pudéssemos prevenir. E então, nessa estratégia de prevenção primária, eu penso que a psicologia tem um papel fundamental nas escolas,
falando com os professores e com as professoras, indo às turmas, fazendo pequenas dinâmicas de grupo com cada turma, por exemplo, no sentido de abordar questões que, de um modo geral, não são abordadas pelos adultos, mas que o psicólogo ou a psicóloga poderão, com algum treino, com alguma capacidade de falar. E uma delas é justamente a sexualidade. E, portanto, eu acho que aí há um trabalho fantástico para ser feito a nível de prevenção primária, antes que os problemas ocorram. Como é que a educomunicação pode contribuir nessa questão da prevenção, de se falar de sexualidade e de evitar que esses índices que você falou aí durante sua fala ocorram, voltem a acontecer, esse aumento de casos de sífilis em gestantes, sífilis entre adolescentes e jovens? A educomunicação é uma área relativamente nova, mas que ela tem como principal função a informação educativa, né? O meio dela, o principal objetivo é levar essa informação educativa o mais próximo das pessoas possíveis, não somente através da escola, mas através dos meios de comunicação também, né? Então, é um canal bastante interessante. A gente viu alguns casos que a gente pode até citar de uma comunicação de certos assuntos, certos temas que foram levados a novelas e minisséries para adolescentes aqui no Brasil, e que teve uma repercussão grande, né? Até os casos de AIDS, de HIV/AIDS, também foram colocados alguns personagens que eram portadores de HIV como personagens de novela, e essas situações foram se transformando mais palpáveis para as pessoas que existiam. E a gente vê também alguns casos de gravidez na adolescência, da iniciação sexual que se coloca também. Mas, como o professor Pedro falou, nos meios de comunicação, principalmente quando é do lado do entretenimento, é tudo muito romantizado, e no final sempre dá certo, né? O grande problema é esse: a vida nem sempre dá certo, principalmente para os adolescentes, né? Da forma como eles esperam, da forma como eles imaginam que vai acontecer. Então, acho que cabe a gente equilibrar um pouco dessas situações que são colocadas na vida real, na ficção, para que a gente possa ter um diálogo maior com eles. Eu acredito muito nesse papel social da escola. Ela precisa ser fortalecida, e aqui no Brasil, principalmente, cada vez mais fortalecido esse diálogo entre professor e aluno, entre psicólogos e alunos, e entre os próprios pares dentro das escolas, né? A gente sabe o quanto um aluno influencia o outro, enquanto os mais velhos influenciam o outro. É um ecossistema, o ambiente educacional é um ecossistema extremamente poderoso, e que realmente a gente sabe que transforma conceitos, transforma as atitudes que aqueles alunos vão ter, e isso tudo é reforçado pela família. A gente não pode pensar que a escola pode agir sozinha, né? A sociedade é um ciclo, e esses elos todos, eles precisam estar interligados para que a gente possa ter um resultado positivo na vida de todos. É isso, obrigado aos nossos convidados. No próximo episódio, vamos falar sobre estratégias e programas voltados à saúde sexual de adolescentes. Até a próxima.